Olá, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que vamos mostrar o projeto de um controle de temperatura por micro-ondas. Nós somos alunos da disciplina Laboratório de Eletrônica Básica 2, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e temos como professores os professores Hudson Zanin e João Carlos Almeida. Bom, nessa primeira parte da disciplina, essa primeira parte será feita em 3 etapas. E então, portanto, serão soltados 3 vídeos, um para cada etapa. Na primeira etapa, que será tratada nesse vídeo, abordaremos o projeto de um conversor analógico digital, cuja sigla é CAD, do tipo PWM. PWM é uma sigla que vem do inglês e que significa modulação por largura de pulso. A seguir, então, a gente vai mostrar alguns vídeos com a explicação teórica de como funciona um CAD do tipo PWM e, em seguida, algumas explicações da montagem no próprio laboratório do nosso projeto. E vocês vão poder ver como as montagens foram feitas. Vamos lá, então? Aqui a gente tem o circuito comparador, que consiste basicamente em alguns elementos aqui. A gente tem aqui o amplificador operacional, a gente tem um gerador de onda triangular, uma tensão DC. E qual que é o funcionamento básico aqui do nosso comparador? A gente vai pegar essa tensão DC e o gerador de onda triangular, eles dois vão ser as entradas do amplificador operacional. Esse amplificador operacional ele vai comparar essa tensão DC com a tensão do gerador de onda triangular. A partir do momento que a tensão DC for maior que a tensão da onda triangular, a saída do amplificador operacional vai ser alta. Caso contrário, ou seja, caso a tensão DC, que a gente escolheu aqui, VA, seja menor do que a tensão do gerador de onda triangular, a saída aqui vai ser zero. Certo? Então, essa saída, nesse esquema aqui, a gente tem nessa saída aqui, a gente tem esse circuito de proteção. Por quê? Essa saída do amplificador operacional, essa tensão aqui é muito alta para o nosso sistema depois. Caso eu colocasse direto no nosso dispositivo, ele poderia danificar o nosso dispositivo. Então a gente coloca aqui antes um circuito de proteção para justamente adaptar para o nosso dispositivo, que consiste aqui em um resistor e um diodo Zener. Então aqui vocês podem ver, tem um resistor diodo e aqui é a saída que a gente vai colocar no dispositivo. Bom, aqui a gente tem um esqueminha, mais ou menos mostrando como funciona essa ideia aqui. Então, na parte de cima aqui, a gente tem a onda triangular, que é a entrada ali do nosso amplificador. E essa tensão VA aqui, que está mostrada aqui junto, a gente tem esse valor de tensão, a tensão VA. Então, nessas regiões aqui que estão achuradas, são justamente as regiões em que a tensão VA é maior do que a tensão da onda triangular. Então, nessas regiões, o amplificador operacional vai entender que a tensão VA é maior do que a onda triangular e vai gerar um nível alto. Então, vocês podem ver que justamente nessas regiões a gente tem aqui um nível alto de tensão. Então, dessa forma, o comparador consegue identificar quando a tensão a tensão VA é maior do que a da onda triangular. E aqui a gente consegue modular o pulso. Esse é o princípio de funcionamento. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui continuando o trabalho Laboratório de Eletrônica 2 e nós vamos agora implementar um pouco do que foi discutido na teoria pelo nosso amigo no vídeo anterior. Vamos lá. Primeiramente nós temos que gerar através do gerador de ondas uma onda triangular. Então como que nós vamos fazer isso? Ela já está aqui pré-configurada, nós ligamos aqui o gerador de onda no modo rampa e colocamos ele na saída do osciloscópio para verificarmos se de fato
está tudo ok. Vamos esperar o gerador iniciar. Ele acabou de iniciar, nós podemos ver que a frequência está pré-setada em 250 Hz, a amplitude em 5 volts pico a pico e o offset dele em 2.5 volts. Certo? A simetria em 50%, de modo a termos uma onda triangular perfeita. Então nós esperamos ter uma onda triangular na saída. Nós podemos aqui olhar no osciloscópio, canal 2, vamos ver como fica a forma de onda, e a gente pode ver que de fato nós temos uma onda triangular, conforme era o objeto principal aqui nesse momento. Na sequência, nós vamos ligar essa onda triangular no nosso circuito, que é o circuito comparador que foi explicado pelo nosso amigo no vídeo anterior. Ele tem basicamente a pinagem de terra, ligada no amplificador operacional, a pinagem de 5 volts, ligadas também no amplificador operacional, as duas entradas V+, e V-, que vão ser o objeto que vão permitir que a comparação ocorra, e a saída através desse resistor, e aqui nós temos o diodo Zener, que vai tornar constante a tensão, de modo a podermos mandar para o nosso dispositivo futuramente. Bem, as fontes que nós vamos utilizar vai ser a fonte do gerador de ondas, que nós já falamos, a fonte de tensão constante, uma em 5 volts, uma em 2,5 volts, elas já estão presetadas. A gente pode até subir, diminuir, desligar aqui, na verdade, para poder fazer a nossa ligação e começar a montar o nosso circuito. Vamos lá. Primeiro passo: ligar a fonte de 5 volts. Fonte de 5 volts. Aqui temos um terra dele, ok. Agora nós temos 2.5 volts. 2.5 volts é a entrada V+. V+, é o pino 3. Está aqui conectado. Ele tem um terra. Vamos ligar esse terra aqui. Ok, nossa fonte de tensão triangular. Ela entra no V-, que é esse aqui. E ela tem um terra. Esse terminal aqui é o terra também. Ela tem um terra, eles estão muito perto um do outro. E nós temos o osciloscópio, o seu canal 1, que tem um terra. E vai medir uma saída no pino de output. Então, vamos ver, vamos ligar a fonte e vamos observar aqui o canal 1. Então, nós podemos ver, temos aqui a onda quadrada Jesus. Tranquilo. Aqui temos a placa. Nós vamos agora ligar o osciloscópio e ver o formato de onda no nosso visor do osciloscópio. Opa! Como nós podemos ver aqui, vamos só ajustar um pouquinho essa escala para melhorar a nossa montagem. Nós podemos ver que nós temos uma onda quadrada praticamente perfeita, 50% em cima e 50% em baixa. Só não está perfeita porque as tensões não devem estar exatamente reguladas. Vamos regular aqui. Nós temos 2.1, o ideal era termos aqui 2.5, né? Então vamos ver, opa, subimos um pouquinho mais, 2.9, 2.5. Opa, voltando aqui, nós podemos ver que agora nós temos uma onda quadrada perfeita, com 50% em alta e 50% em baixa. Então o objeto desse vídeo nesse momento era esse. Nós vamos agora passar para a parte do Raspberry e conseguir controlar o Duty Cycle aqui no nosso experimento. É isso aí, obrigado. Bom, então agora aqui nessa última parte a gente vai fazer a implementação, né, do esquemático que a gente tinha mostrado anteriormente e de toda a arrumação aqui da placa com o código que a gente criou compilado. A gente vai mostrar agora aqui nosso código primeiro, como que ele funciona, né, para fazer essa leitura analógica do GPIO.
através do Raspi. Então aqui a gente vai configurar primeiro as portas, né? Configurar no modo de input, para a gente receber esse sinal analógico. Depois a gente vai fazer as definições de tempo de amostra e período de amostragem, né? A gente escolheu os valores aqui. Depois disso a gente vai ter um tempo de delay, né? Para a gente fazer a leitura dessas amostras e dividir também elas pelo número de níveis que a gente vai ter aqui, né? Que a gente está usando esse delay aqui de 150, que vai ter que dividir de novo por isso mais tarde. Então aqui basicamente nessas amostras a gente vai contar quais dessas amostras elas são nível alto. Isso porque vai ser importante para o cálculo do Duty Cycle mais tarde, né? Vai ter um delay para a gente conseguir fazer essa medição. Depois disso a gente vai fazer o cálculo do Duty Cycle, né? Que é ver quantas amostras elas estão em alto nível dividido pelo número das amostras. Vezes o 100 para a gente ter um número de porcentagem, dividido por 150, que foi o número que a gente escolheu aqui de ciclos. Né? Então depois disso a gente vai imprimir os valores e vai ver na tela. A gente colocou aqui um loop só para a gente ter esse valor, esse acompanhamento constante dos valores. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui. Então aqui a gente vai compilar o código. Já tinha aqui a linha, então eu vou só rodar ela aqui. E vamos rodar. Com isso, aquela configuração que a gente tinha comentado no processo anterior, a gente está com mais ou menos 2.5 volts ali. Então a gente consegue ver aqui que das 250 amostras, 142, 141 estão em nível alto. A gente estava esperando 125 mais ou menos, né? Então tem um pouquinho de erro, mas claro que lá na fonte de tensão não necessariamente está 2.5, está um pouquinho diferente disso. Então o que a gente vai fazer agora é variar a fonte de tensão lá, para ver se o Duty Cycle aqui diminui. Então a gente vai diminuir a fonte de tensão lá. Agora está 2.6. A gente vai diminuir. Ela agora está em 1.4. Aí você repara que aqui também ela teve uma diminuição, né? Porque o Duty Cycle dela foi diminuída, que estava 50 e poucos %, né? Que é metade exata ali do formato da onda, e agora ele está com 25%. Então a gente já reparou que o programa está rodando aqui em tempo real e está vendo aqui, refletindo essa variação do Duty Cycle mostrado no osciloscópio gerado pela fonte de tensão. Bom, fizemos agora um experimento com a variação da tensão de referência, aquela que anteriormente estava a 2,5 e que víamos no Duty Cycle de 50%. Variamos a tensão agora de 0 a 5 volts. O nosso objetivo era ver se o Duty Cycle tinha um comportamento linear conforme esperado, uma vez que o Duty Cycle ele é a tensão de referência dividido pela nossa tensão triangular de 5 volts de pico a pico. Fizemos esse experimento e observamos o comportamento linear na maior parte do tempo, porém a 3.5 volts foi o último valor que conseguimos medir. Após isso, o nosso sistema saturou e não conseguimos medir com precisão valores acima deste valor. Por exemplo, 4 volts era esperado um Duty Cycle de 80%, enquanto que no experimento observamos um Duty Cycle de 100%. Na outra figura comentamos esses erros também e fizemos essa análise considerando esses dois fatores, erro e a tensão baseada no Duty Cycle.